Você já teve fome? Mas fome real? Daquela que parece que vai te matar se você não comer agora? Agora imagina essa fome, mas por carne humana. Eu sei, parece roteiro de filme B, mas para Mark Sappington era terça-feira. Esse é o tipo de história que te faz rir nervoso e repensar cada "tá tudo bem" que você já respondeu no automático. Porque Mark não era um vampiro de filme. Ele era um jovem comum, de um bairro comum, com uma mãe religiosa e uma mente em colapso. E um belo dia começou a ouvir vozes. E as vozes não pediam oração, pediam sangue. Nesse vídeo, você vai entender como uma combinação de trauma, abandono, drogas e fé mal digerida pode transformar alguém em algo que nem os demônios querem por perto. E talvez, só talvez, você perceba que o verdadeiro terror não tá nos monstros. Tá no silêncio antes deles nascerem. Tem gente que ouve o próprio ego e já faz besteira. Imagina ouvir vozes mandando comer gente? Mark Sappington ouviu. Não do guru da autoajuda, nem de um podcast quântico, foi da própria mente, turbinada por uma substância que parece nome de refrigerante. Dunk, um cigarro molhado em formol e pesadelos. Ele não era um vampiro gótico de Tumblr. Era só um cara com cara de nada, que um dia achou que jejum intermitente incluía carne humana. Cresceu indo à igreja, cantando no coral, ouvindo sobre o sangue de Cristo e talvez tenha entendido tudo literalmente demais. A parte mais assustadora? Todo mundo achava que ele era normal. Aquele menino bom, só anda com gente esquisita. O clássico aviso que ninguém leva a sério. Mark não virou vampiro da noite pro dia. Foi engolido aos poucos, pelo silêncio, pelas drogas e por um sistema que adora fingir que surtos espirituais são só falta de foco. Mark nasceu no tipo de bairro onde você aprende a orar antes de aprender a andar. Igreja de manhã, sirene à noite, e no meio disso, uma mãe solo tentando segurar as pontas com fé, esperança e 3 empregos. O pai, desaparecido antes do batizado. Clássico enredo de abandono com trilha sonora de hino gospel. A igreja foi seu primeiro playground. Coral, escola dominical, aquelas palavras bonitas sobre luz e trevas. O problema? Ninguém te ensina o que fazer quando a treva está dentro da sua própria cabeça. Enquanto os outros meninos brincavam de pique, Mark brincava de ser bonzinho, fingindo que a tempestade interna era só vento. Era o típico garoto que ninguém achava que ia dar problema. Nem tão bom para virar santo, nem tão ruim para virar manchete. Invisível, como quase todo mundo que surta em silêncio. Mas o vazio cresce em silêncio também. E quando ninguém escuta, as vozes começam a gritar. A transição foi sutil. O coral virou rua, a Bíblia virou cigarro e o sermão virou sussurro químico. Mark entrou no mundo das Dunks, aquele nome fofo para um cigarro embebido em formol e paranoia. Sim, formol. Aquela coisa que você usa para conservar defunto. Ele fumava isso como quem toma café. E como todo bom combo do capeta, o formol vinha com um toque de PCP, uma droga que transforma a realidade num carnaval de horror. A alucinação virou rotina. O real, um borrão. E foi aí que ele começou a ouvir as vozes. Não do além, mas do além da sanidade. Vozes dizendo que ele precisava beber sangue e comer carne, ou morreria. Curioso como ninguém acha estranho quando o jovem está surtando só quando ele age. Até lá, é só mais um cara estranho da quebrada. A espiritualidade que um dia o segurou foi trocada por um ritual químico diário. E o pior, nem era para ficar feliz. Era só para calar o barulho dentro. Mark e Armando tinham um plano. Queriam respeito, status, talvez um carro tunado e uns likes no Orkut se existisse na época. Mas o plano era ridículo. Comprar um rifle, ameaçar o vendedor de carro, pegar o dinheiro e sair como se fosse um filme do Tarantino. Só esqueceram que a vida real tem consequências e sangue. A ideia era só intimidar. Mostrar o cano, pegar a grana e sumir. Mas Mark
Já nas nuvens químicas, entrou na concessionária de máscara preta e simplesmente atirou, sem motivo, sem script. Só o impulso nu e cru de uma mente rompida. O amigo fugiu. O vendedor, David Marshock, ficou caído no chão, vivo, por pouco. E foi aí que o quase virou agora vai. Não era mais teoria nem ameaça. Era um corpo no chão, um trauma criado, uma estrada sem retorno. E o mais assustador, Mark não fugiu em pânico. Ele simplesmente continuou, como se o mundo já tivesse perdido o sentido há tempos. Terry Green era amigo de infância. Gente boa, daqueles que batem na sua porta só para trocar ideia. Mas no dia 7 de abril de 2001, ele virou o escolhido pelas vozes. Mark chegou em casa, viu Terry na calçada e pensou: é ele. Sem grito, sem drama, só obediência cega à insanidade. Vem ver um negócio no porão, disse ele como quem convida para ver um videogame novo. E Terry desceu. Lá embaixo não tinha jogo, só uma faca, sangue nas paredes e um ex-amigo sendo transformado em ritual. Mark tentou beber o sangue, mas foi interrompido. A missão das vozes ficou incompleta. O horror apenas iniciado. O corpo foi embrulhado num carro e deixado num estacionamento. Simples assim. A banalização do absurdo. Matar já não era um choque, era quase tarefa espiritual. Como se sacrificar conhecidos fosse uma forma retorcida de redenção. E o mais insano? Ainda tinha espaço para descer mais fundo. 3 dias depois, Mark estava de volta ao modo caça. Não na floresta, mas no quintal do melhor amigo. Drogado, paranoico e ouvindo contagem regressiva das vozes. Coma ou morra em 6 horas. E como a mente já tinha virado culto macabro, o altar escolhido foi a casa da família Phoenix. Quem apareceu no jardim naquele momento foi Michael Weaver, o meio-irmão do amigo. Jovem, inocente, no lugar errado na hora exata. Mark pegou uma faca da cozinha e o esfaqueou com tanta força que a lâmina atravessou o corpo. Michael tentou fugir dirigindo, mas bateu num poste. Mark tentou beber seu sangue, mas foi interrompido de novo. O que era delírio virou padrão. Um ciclo de matar, tentar se alimentar, fugir. Um vampiro desajeitado, sujo, impulsivo, movido mais pelo medo das vozes do que pelo prazer do ato. Nada de ritual sofisticado ou simbologia oculta. Era só desespero em carne viva, vestido de sobrenatural. Freddie Brown tinha só 16 anos e via Mark como um irmão mais velho. O tipo de figura que a ausência paterna transforma em ídolo de barro. Quando Mark o chamou para fumar um wet, ele foi. Achava que era só mais uma sessão. Mas o porão de Mark já não era só um porão, era altar, matadouro, cozinha. Dessa vez, não teve erro. Mark atirou pelas costas, bebeu o sangue sem interrupções e, finalmente, ouviu as vozes em silêncio. Mas não durou. Porque o silêncio também cobra. As vozes voltaram pedindo carne. E Mark obedeceu. Cortou, mastigou cru, depois fritou, como quem testa receitas do inferno. E comeu. A mente já tinha se entregue. Não era mais um homem. Era um corpo obedecendo comandos que ninguém mais ouvia. E talvez o mais aterrador seja isso. O fato de ele ter conseguido parar por um instante. Digamos, digerir. Como se tudo aquilo fosse normal. Como se tivesse, enfim, cumprido um propósito sagrado e podre. Mark saiu para caminhar, talvez para digerir ou para fugir de si mesmo. Mas esqueceu um pequeno detalhe. O porão parecia cena de filme trash. Sangue por todo lado, um corpo esquartejado parcialmente embalado e o aroma sutil de tem algo muito errado aqui. Quem descobriu? A mãe. A Santa Mãe, que só queria chegar do mercado em paz. Ela viu o rastro de sangue escorrendo até a escada da adega e pensou: não deve ser ketchup. Desceu e encontrou o palco da barbárie. Uma mãe que criou o filho entre cânticos e cultos e agora encarava a ruína daquilo tudo em forma de pedaços humanos e cheiro de gordura queimada. Ela chamou a polícia. Claro, mas a pergunta que fica é: quanto tempo antes o grito silencioso de Mark já não estava ali?
pendurado na parede da sala. O crime não começou no porão, começou anos antes, quando a mente dele rachou e ninguém notou. Agora, finalmente, todos estavam ouvindo. Tarde demais. Na delegacia, Mark ficou em silêncio por horas. Nenhum suspiro. Até que do nada soltou. Vampirismo. Canibalismo. Como quem anuncia o cardápio do dia. Os policiais ficaram entre o riso nervoso e o pânico. Tinham prendido um ladrãozinho de carro, agora estavam ouvindo um ritualista doentio fazer confissão em tom de conversa de bar. A partir daí, ele não parou mais de falar. Contou tudo: os assassinatos, os detalhes do sangue, da carne, dos comandos das vozes. E o mais perturbador: não havia remorso, não havia prazer. Só um vazio narrando o próprio colapso, como quem lê a bula de um remédio vencido. Matar, comer, esconder, repetir. Para a polícia, o mais difícil foi aceitar que não havia lógica. Não tinha padrão. Não eram vítimas escolhidas por perfil. Era aleatório. Como se qualquer um pudesse ser o próximo. A mente dele era um roleta russa, e para azar de quem cruzou o caminho, a bala estava sempre pronta. Mark virou oficialmente um serial killer com 3 vítimas. Mas a real é que ele já era um sintoma ambulante muito antes disso. A combinação explosiva, trauma não tratado, abandono emocional, drogas absurdas e uma fé que só ensinava a culpa. Um coquetel espiritual servido gelado com um toque de formol. O caso chocou, claro. Teve sangue, teve carne, teve headline. Mas ninguém quis olhar para a raiz. Porque encarar isso exige admitir que a mente humana é instável e que a sociedade adora fingir que dá conta. Não deu. Não dá. E talvez você conheça um Mark por aí. Quieto, meio estranho, andando por aí com o olhar distante. A pergunta que fica não é como ele teve coragem. É quantos mais estão assim por um triz, mas a gente chama de frescura, falta de fé ou má influência. Mark não virou monstro da noite para o dia. Ele foi ignorado até se tornar um. E talvez, se tivesse sido ouvido antes... Bem, talvez esse vídeo nem existisse. Então a pergunta não é se você vai surtar, mas o que você está fazendo para não surtar. Se isso te fez pensar, então faz o básico. Curte, comenta aqui o que mais te chocou e se inscreve no canal. Porque nos próximos vídeos, a gente vai continuar descendo essa espiral, mas com consciência, humor ácido e, quem sabe, um pouco menos de sangue.